Fala moçada, tudo beleza? Professor Bulima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo com vocês aqui então no nosso módulo de lógica de argumentação. E aí vamos organizar as ideias para que aí do outro lado você vá percebendo o que está acontecendo e vá calculando. O negócio é o seguinte, esse bloco daqui, você for falar assim, não, ele é muito importante para minha prova e tal, como estratégia de resolução de questões, negativo. Muito pelo contrário. Muito provavelmente o que eu vou te explicar aqui eu não vou usar para resolver questões. Pô, não é uma perda de tempo, confie em mim. Você vai entender e vai dar valor a ele mais à frente. Tem algumas situações que eu vou ter que explicar para vocês, que eu vou apresentar para vocês em alguns modelos de questões mais à frente, eu vou usar o que eu estou falando aqui agora para justificar e para a gente dar lá na frente uma saída um pouquinho mais acelerada, tá bom? Então aqui eu vou pedir para que você não fique muito preocupado com o texto, é um pouquinho formal do que a gente precisa, mas eu vou traduzindo ele para vocês, tá bom? E olha, eu não fiz essa indicação no bloco anterior, mas eu vou fazer aqui para deixar registrado que é o seguinte, o texto e os exemplos que eu usei no bloco anterior e nesse bloco foram tirados desse livro que está aqui, que foi a minha bíblia para eu sair do zero na parte de lógica. Foi o livro que eu fui apresentado no curso de graduação que eu frequentava, um livro que a gente teve acesso no primeiro período da faculdade e que foi de onde eu tirei a minha base do que eu uso para dar aula para vocês. E o que eu estou fazendo aqui é justamente o que eu tive que enfrentar na prática quando eu comecei a dar aula. Trazer um conhecimento técnico que eu aprendi nesse livro que está aqui, que daqui a pouquinho eu dou a referência para vocês e bato um papo sobre ele. Trazer esse conhecimento técnico que a gente precisa, mas ao mesmo tempo precisei adaptar tudo que a gente vê aqui de forma técnica para a prática dos concursos, que é exatamente o que está acontecendo aqui nesse momento do curso. Vou te apresentar algumas saídas que são muito técnicas. E mais à frente, eu vou trazer a coisa simplificada que a gente precisa para os concursos, tá bom? O livro, ele chama Iniciação à Lógica Matemática, e aí o autor chama Edgar de Alencar Filho, tá bom? É da editora Nobel, mas na boa, eu estou fazendo a referência aqui para ser justo, até porque é o que eu estou falando. Foi a minha Bíblia, e né, a minha Bíblia com relação ao assunto lógica proposicional. Então, o texto ele foi tirado integralmente igualzinho dele aqui, tá bom? Não é um livro para concurso, é um livro mais técnico, mas é um livro que é ótimo para quem quiser treinar e tudo. Traz abordagens diferentes do que a gente vê em provas de concurso, tá bom? Mas é de onde eu estou tirando aqui os exemplos que a gente vai trazer nesse bloco, que vão ser muito importantes para a gente poder construir esse nosso novo módulo. O negócio aqui, então, é o seguinte, vamos lá. O texto dele é o seguinte, é isso mesmo, Edgar Alencar Filho, tá bom? Editora Nobel, beleza? Chama Iniciação à Lógica Matemática. Então o texto, professor Edgar, vem dizendo o seguinte, olha, o método usual para demonstrar, verificar ou testar a não validade de um argumento consiste em encontrar uma atribuição de valores lógicos às proposições simples componentes do argumento que torne todas as premissas P1, P2, Pn verdadeiras e a conclusão Q falsa. O que equivale em encontrar uma linha da tabela verdade relativa ao argumento dado em que os valores lógicos das premissas são todos V e o valor lógico da conclusão Q é F. É óbvio que todas as vezes que seja possível encontrar essa atribuição de valores lógicos sem a construção da tabela verdade completa relativa ao argumento dado, evita-se uma boa parte do trabalho. Exatamente o que a gente vai ter que começar a preparar de terreno para o que eu vou trazer para vocês para as provas. Até agora, o que eu estou fazendo? Até agora, o que eu fiz com vocês para mostrar a validade de argumentos? O que a gente fez no bloco anterior. Até agora eu construí tabela verdade, só que a gente está vendo que não está ficando legal isso não, cara. A gente demonstra, a gente entende, só que a parada não está legal. Então aqui agora a gente vai começar a ver dentro desse bloco um caminho para eu mostrar que o argumento não é válido. E a gente começa a trazer técnicas mais interessantes. No primeiro exemplo, ainda vou sofrer um pouquinho com vocês. No primeiro exemplo, ainda vou fazer construção de tabela verdade. Mas já nesse primeiro exemplo, a gente vai começar a criar algumas estratégias diferentes. Então vem cá. Suponhamos então que eu tivesse esse argumento que está aqui. Perfeito? Esse argumento que está aqui, dizendo que se eu trabalho, eu não posso estudar. Eu trabalho é o que eu passo em física. Trabalhei, logo eu passei em física. Então eu tenho aqui o meu argumento, formado por 3 premissas e uma conclusão. Fechado? Eu vou simbolizar aqui esse argumento. Então fica assim, olha, se trabalho, então fica se e, então não posso estudar. Então, não que. Trabalho, P, ou passo em física, R. Trabalhei, minha sentença P. Logo, passei em física. Passei em física é minha sentença R. Esse que aqui é o meu argumento, certo? Então aqui, suponhamos
eu vá construir a tabela verdade desse monstro. Vai ser a última vez aqui no curso que eu vou demonstrar validade de argumento construindo tabela verdade. Mas se eu fosse demonstrar a validade desse argumento, ou da invalidade, né, desse argumento construindo tabela verdade, o que eu teria que fazer mesmo? Aí foi o que a gente viu no bloco anterior. Se eu fosse pelo caminho de construir tabela verdade, eu teria que construir uma coluna para cada uma das minhas premissas. E a partir daí, veja, aí agora a gente já começa a falar de coisa séria. A partir daí eu teria que verificar se tem alguma linha em que as minhas premissas ficam verdadeiras. Naquelas linhas em que as premissas ficarem verdadeiras, o que eu tenho que encontrar para a minha conclusão? Eu tenho que encontrar a conclusão verdadeira. Do contrário, meu argumento é inválido, certo? Então vamos colocar isso aqui em prática pela última vez. Demonstração de validade ou de invalidade de argumento construindo tabela verdade. Vem. Então, se eu tenho aqui essas proposições, vou colocar aqui, ó. PQ e R são 3 proposições simples. Aí aqui, gente, só para poder já organizar, eu já trouxe aqui a coluna de não que, tá bom? Vou colocar, ó, P, V, F, F. Minha proposição Q, VV, FF. Minha proposição R, VF, VF. Fechado? Aqui. A da não Q, eu vou colocar só porque lá na frente eu vou precisar dela, né? Se P, então não Q. Mas aqui o que eu tenho como proposições simples são P, Q e R. Fechado? Então minha proposição Q, 4 vezes e 4 Fs. Minha proposição Q, metade, 2 vezes, 2 Fs, 2 vezes, 2 Fs. E minha proposição R, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F, 1V, 1F. Aí eu vou só fazer aqui a da não Q, porque eu já vou precisar dela daqui a pouquinho. Então, não Q ficaria assim, olha. FF, VV. FF, VV. Perfeito. Agora vamos fazer aqui as colunas dos que seriam as premissas. Se P, então não Q. Me ajuda aí rapidinho. Se P, então não Q, vai ficar assim, ó. Se é se, então, a gente sabe que a única linha do se, então, que tem resultado diferente é a linha do V com F que dá F. Fora isso, tem que dar tudo verdadeiro. Fechado? Então, V com F, deu F. V com F, deu F. V com V, vai dar V. V com V, vai dar V. F com F vai dar V, F com F vai dar V, F com V vai dar V, F com V vai dar V. Certo? Para você que está aí do outro lado e que já está começando a pegar a manha, você já está vendo que essas duas linhas aqui, olha, elas já não me preocupam mais. Por que elas não me preocupam mais? Porque aí são linhas em que eu já começo a perceber que eu vou ter premissa que tem valor lógico F. E aí onde a premissa ficar com valor lógico F, aquilo ali não vai ser problema para mim. Onde que está o problema? O problema, na validade de um argumento, está nas situações em que eu mostro que as minhas premissas podem ficar V, e a conclusão pode ser F. Onde eu não tiver a garantia de que todas as premissas são V, aquilo ali nunca vai dar problema para mim com relação à validade de argumento. Certo? Vamos seguir. Eu R, eu vou fazer isso aqui, ó. Tenho aqui a minha premissa, tenho a minha proposição P, tenho a minha proposição R. Então eu estou aqui, ó, com a minha segunda premissa, que foi P ou R, que foi essa que eu simbolizei aqui, certo? P ou R, olha lá, ó. Conectivo ou, a gente sabe que aquele conectivo pede a presença de pelo menos uma verdade. Verdadeiro com verdadeiro na tabela do ou vai ter que dar verdadeiro. Verdadeiro com falso na tabela do ou tem que dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro na tabela do ou vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso vai dar falso. Falso com verdadeiro vai dar verdadeiro. E falso com falso vai ter que dar falso. Ok? Só conferir aqui. VV, VF, VV, VF, VF, V e F. Beleza. Certo? Fiz aqui a coluna do que seria a minha segunda premissa. Vou para a minha proposição P. Proposição P, teoricamente, eu não preciso construir a coluna dela, é só eu olhar para cá, mas eu vou repetir só para ficar bonitinho, tá bom? Proposição P tá lá, olha, V, e a gente coloca F. E a minha coluna de R. Minha coluna de R também, teoricamente, eu não precisaria construir, mas tá aqui, olha, minha coluna de R é VF. Pronto. Agora, vamos lá. Tente entender o que eu fiz aqui até agora. Eu percebi que meu argumento ele é formado por 3 proposições simples, P, Q e R. Eu estou fazendo uma análise geral do meu argumento, certo? Estou vendo todas as combinações de P, Q e R, o que acontece com aquelas combinações e o que acontece com as minhas premissas.
Agora, eu vou olhar para as combinações de valores das premissas. Eu preciso verificar se nessa tabela verdade tem alguma linha em que as premissas ficam verdadeiras e a conclusão é falsa. Porque se existir essa situação, meu argumento vai ser inválido. Essa situação existe? Ela existe. Ela existe em que linha? Ela existe aqui, olha, nessa linha. Nessa linha que está aqui, eu tenho uma situação em que, olha, as minhas premissas são essas três aqui, tá bom? Se P, então não Q, PO, R e P. Então tá aqui, olha. Ó. Essa linha que está aqui é que é a danada. Por quê? Porque é uma linha em que eu tenho as minhas premissas. Se as combinações de valores de P, Q e R fossem essas, V, F, F, se eu tivesse essas valorações, as minhas premissas ficariam verdadeiras e a minha conclusão ficaria o quê? Ficaria falsa. Então, nesse caso, a gente acaba chegando à conclusão de que o meu argumento apresentado, ele é um argumento que ele é um argumento inválido, certo? Por conta dessa linha que está aqui. Só que aí é isso aqui que eu preciso que você enxergue nesses exemplos, onde eu estou preparando o terreno. Existe uma situaçãozinha que faz com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Isso é o suficiente para eu entender que meu argumento é inválido. Apesar de eu ter outras 7 combinações que não me dão problema. Tem um caso, e tem, digamos, o caso que faz com que toda aquela estrutura seja vista como a de um argumento inválido. Eu preciso que você saia desse bloco e do anterior, né, desse momento aqui do curso. Eu preciso que você entenda na essência o que faz com que o argumento seja inválido. O argumento ser inválido, ou o argumento será inválido única e exclusivamente quando eu tiver a garantia de que as minhas premissas são verdadeiras e que a conclusão é falsa. São esses casos que eu sempre vou ter que investigar. Os casos em que as premissas são V. Os demais não vão ser problemas. Então é por isso que ali na frente, quando eu virar e falar para vocês o seguinte, moçada, vamos supor que as premissas são V. E aí, em alguns momentos, vocês me questionam assim, mas por que não tem que supor que a premissa seja F? E quando a premissa for F, isso não vai me dar problema nenhum aqui com relação ao argumento ser válido ou inválido, certo? O argumento vai ser sempre válido nesse caso. A gente sempre vai ter que mirar no que é o problema, que é premissas V. E tem algum jeito, se existir algum jeito de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F, aquele argumento ali vai ter que ser inválido, que foi o que acabou de acontecer aqui, certo? Só que aí, vamos lá. Eu acabei de mostrar isso que está aqui, construindo tabela verdade, certo? Pode cair, você pode usar a construção de tabela verdade na sua prova? Pode. Por exemplo, se a prova é de certo ou errado, você pode construir. Para quem curte tabela verdade, uma questãozinha de certo e errado às vezes traz uma facilidade maior até para construir a tabela verdade. Agora, é um processo que para a prova de concurso ela se mostra pouco prática, porque a gente tem muitas questões que vão ser de múltipla escolha, né? E aí numa prova de múltipla escolha, ficar construindo coluna das premissas, mas ficar construindo coluna das alternativas para ver qual que é a... Aí não, aí a gente vai achando técnicas para poder dar uma celeridade, para você não ficar dependendo disso aqui, certo? Mas é o caminho que justifica tudo o que a gente vai trazer mais à frente. Então, esse argumento que está aqui, ele é um argumento inválido. Só que o que está sendo proposto aqui, nesse momento? Por isso que eu falei que vai ser a última vez que eu vou construir tabela verdade. Tá bom? O que eu quero que você faça comigo agora nesse exercício? Eu quero que você refaça esse exercício e que a gente comece, agora por conta própria, a testar o contrário. O que é o testar o contrário? Eu quero que você me ajude a arrumar um jeito de fazer com que esse argumento fique... Aliás, a gente vai verificar se realmente tinha algum jeito de fazer com que esse argumento fique inválido. Então, como que agora a gente vai trazer uma resolução mais próxima do que a gente vai precisar para as questões de prova? A gente vai tentar atacar o único caso que é problema. Qual que é o único caso que é problema? Aquele caso em que as minhas premissas fiquem V e que a minha conclusão fique F, certo? Então eu vou tentar fazer isso. Ó, eu vou supor que as minhas premissas e a minha conclusão fique falsa. Porque quando você me questionar o seguinte, Brunão, eu não posso chegar e fazer isso aqui não, olha, F, V, V, F. Se você chegar e colocar ali F, V, V, F, sobre validade de argumento, o que você está querendo me provar? Não, eu estou querendo ver se é válido ou não. Cara, não precisa perder tempo, vai ser válido.
Se eu tivesse a garantia de que as combinações são aquela ali, F, V, VF, aquela composição que está ali é a composição de um argumento que é válido. Você está querendo provar o quê? Consegue perceber onde eu estou querendo chegar? Você vai querer provar o quê se eu já estou te garantindo que nesse caso ele vai ser válido? Certo? Você tem que estar sempre preocupado com o que é exceção. Então aqui, vamos supor que você não quisesse construir a tabela verdade. A gente agora aqui vai começar então a trazer estratégias de mais próximas do que a gente vai fazer nas provas. Então agora vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Olha, será que tem algum jeito de fazer com que essas premissas fiquem V e a conclusão fique F? Bora lá. Ó, se eu parto aqui do princípio que essa minha P é verdadeira, então tá aqui, olha, eu teria lá a minha P verdadeira, a minha R aqui embaixo, olha, eu estou imaginando que ela seja falsa. Ó, eu teria aqui um verdadeiro com falso. Aqui eu teria verdadeiro. Consegue perceber? Então vejam, ó, tenho aqui a minha proposição P. Estou supondo, estou tentando verificar se a única exceção pode acontecer. Então aqui, ó, partindo do princípio que a minha proposição P é verdadeira, eu traria aqui verdadeiro a minha R, eu estou supondo que seja falsa, já que a minha R é a conclusão, eu estou tentando supor que ela seja falsa. Então eu ficaria com verdadeiro ou falso vai ter que dar o quê? Vai ter que dar verdadeiro. E aí verdadeiro condicional com alguma coisa para dar verdadeiro condicional com o que vai dar verdadeiro? Verdadeiro condicional com verdadeiro. Verdadeiro condicional com verdadeiro me leva para um resultado que é verdadeiro, certo? Então, o que eu consegui provar nesse caso que está aqui de uma forma muito mais objetiva? Eu consegui provar que esse argumento é inválido. Peraí, Bruno, organiza minhas ideias. Isso, eu acabei de te provar que esse argumento aqui ele é inválido. Por que esse argumento é inválido? Eu consegui um jeito de fazer com que as premissas fiquem V e a conclusão fique F. Só que sem ter que construir a bendita da tabela verdade, certo? Ah, por que eu estou usando essa técnica? Por conta de todas as definições que a gente trouxe anteriormente. Não há necessidade, entenda isso, não há necessidade de você ficar testando as outras combinações. Você vai lá na ferida. Gerei aqui algum tipo de contradição, algum tipo de situação absurda? Não. Quais valores que eu precisaria ter aqui? Olha, vejam. Se a minha P, se a minha P fosse verdadeira, se a minha Q fosse falsa, se a minha R fosse falsa, eu teria aqui, olha, uma situação em que eu tenho premissas V com conclusão F, ou seja, o meu argumento ele seria o quê? Ele seria inválido, certo? Brown, de onde você concluiu que essa minha Q tem que ser falsa? Ora, a gente viu aqui que a não Q tinha que ser verdadeira. Se a não Q tinha que ser verdadeira, é porque a Q tinha que ser falsa. E aí, você vai perceber que, claro, né? Isso que eu encontrei aqui era exatamente o que eu tinha concluído aqui, só que olha a trabalheira que a gente arruma quando eu vou construir a tabela verdade. O que eu concluí por esse caminho que está aqui é o mesmo que eu concluiria construindo a tabela verdade. Olha para cá. Onde a minha P foi verdadeira, onde a minha Q foi falsa e onde a minha R foi falsa, eu tive premissas verdadeiras com conclusão F. É exatamente o que a gente viu aqui, olha. Verdadeiro, Q falsa e a R falsa, certo?